Oi, meu povo, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos ver os bastidores das superproduções de grandes revistas e analisar mais de perto os setups dos fotógrafos por trás delas. E eu quero que você me ajude a responder uma pergunta. Com quantos flashes se faz uma foto de capa? Será que a gente precisa de uma luz super complexa e reproduzível para fazer uma foto de qualidade? Então, se você não me conhece ainda, meu nome é Camila Vedovetto, já atuo na fotografia há mais de 10 anos. Tem esse canal aqui no YouTube com vídeos semanais, então se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, que toda semana tem vídeo por aqui. Nós vamos começar com esse vídeo de bastidores de um ensaio da revista Vogue, dos fotógrafos Matt Allas e Marcus Pidgeot. Eu gosto muito do trabalho deles, eles têm grande influência, são muito influenciados por aquele fotógrafo Guy Bourdin. Quem é aluno da tia aqui vai saber que eu tô falando já. Eles estão quase 30 anos no mercado e o trabalho deles é muito, muito relevante, na moda principalmente, e a gente vê um grande respeito pela personagem fotografada. Vocês vão ver os diferentes vídeos, eu trouxe 2 vídeos deles, para vocês verem como esse estilo, ele é maleável, mas ainda é muito presente. Esse shooting, ele deu o que falar na época, porque o pessoal questionou muito o uso de manipulação excessiva na imagem. Mas, como vocês podem ver, é um shooting da Lady Gaga. A Lady Gaga, nessa época principalmente, que é o primeiro momento da carreira dela, havia uma exploração dessa imagem de alienígena, do disforme, as roupas eram exageradas, e constantemente a gente vê esse flerte com o alien, essa coisa extraterrestre mesmo. Então eu acredito que a personagem, além dela aceitar esse tipo de modificação, também pedia de certa forma. Então eu acho que isso só agrega nesse ensaio. Então você vê que tudo foi pensado para isso. Uma roupa do Alexander McQueen que tinha uma cintura mais afinada, então eles foram lá depois na pós-produção, afinaram ainda mais essa cintura até ela ficar totalmente fora de algo humano. Essas pernas mais alongadas que deixavam a situação ainda mais diferenciada, que acabam transformando a Gaga numa estátua, num objeto de arte, numa coisa muito mais aleatória mesmo. Inclusive tem um shooting da Gaga que eu vou trazer aqui pra vocês mais pra frente, olha o spoiler, né? Dela com a Annie Leibovitz. Não é muito perfil da Annie Leibovitz fazer essas transformações em imagens, até porque a Annie Leibovitz ela não faz tratamento de imagem, mas você vê também ela trazendo a Gaga com essa postura mais longilínea, até com uma forma não humana mesmo. Esses shootings da Vogue, eles tinham o nome de Vogue Diaries, então não necessariamente mostravam só bastidor, iluminação, mas a gente consegue perceber o quão simplista é esse ambiente, apesar de ter todo o set disponível da Vogue, grandes, né, produções com bastante flash disponível, luz disponível, fundo disponível, tá tudo ali pro fotógrafo usar o que ele quiser. E você vê uma opção pelo minimalismo, uma luz só na maioria das imagens. Talvez você vê uma ou outra luz no fundo, mas é muito, muito minimalista. Eu achei até engraçado porque eles usam esses ventiladores gigantes que são caros e tudo mais, mas hora ou outra você vê ali um assistente com o famoso rebatedor fazendo ventinho também. Quem nunca usou isso que, né, me julgue. Imagens que tentam passar mais movimento, mais da personalidade da Gaga. Muitos momentos ela tá cantando, brincando, muita coisa com tecido, muito esse ícone de moda que é o que ela é mesmo. As roupas também são todas baseadas em passarela e roupas mais conceito mesmo. E a capa acabou sendo essa imagem mais modificada, que eu acho que nesse caso super cabe. Não é um problema essa manipulação excessiva, porque é uma foto da Lady Gaga, né? E uma coisa que a gente percebe nesses ensaios é que não é um ensaio show-off. Eles já são fotógrafos renomados, eles não precisam provar nada pra ninguém e não precisa usar 27 flashes pra ter uma imagem interessante se com um flash você consegue passar toda essa emoção e esse conceito do ensaio que foi concebido antes. Aqui a ideia pré-concebida, se é pra parecer mais o personagem, se é pra ter essa questão do couture mais trabalhado, em um flash da conta, é um flash que você vai usar, não tem essa necessidade de precisar mostrar serviço, vocês entendem? Então assim, você entendendo o que é uma luz bem trabalhada, como usar uma luz clássica de retrato, você consegue fazer um trabalho sublime, digno de capa de Vogue com um flash só. Então você vê que esse show do ensaio ficou pela personalidade da Gaga, o uso dessas roupas que também aparecem bastante, o cabelo que não deixa por menos, uma maquiagem que praticamente uniformiza a pele e apaga para que esses outros elementos apareçam. Então a luz ela vem como um elemento extra que não aparece tanto, que deixa esses outros elementos falarem bastante na foto também. E a proposta desse ensaio
é essa. Produção milionária, com uma luz e ventinho feito com rebatedor. Pasmem, mas é bem isso. E não deixa de ter foto incrível, né? Deixa eu passar aqui umas fotos para vocês darem uma olhadinha. A foto que foi pra capa, como eu já falei, é esse vestido do McQueen que, assim, é espetacular. Ele é todo retalhado, ele deixa uma estrutura. Deve ter ali uma menção ao sans-culotte, porque ele tem essa parte do quadril estruturada. Outro look que também é muito icônico é esse blazer, esse casaco, que ele é todo fragmentado. Tem uma alusão aí à figura geométrica que também é muito interessante. Com esse cabelo também deixa o que falar e não parece nada. Não tem braço, não tem perna. E mesmo assim é uma foto com muita expressão visual, muita expressão corporal. E as outras duas fotos, por fim, são fotos mais próximas, né? A primeira é uma foto mais de rosto da Gaga. Tem um dos olhos dela cobertos, né? Seria um erro na fotografia. Mas como eu já falei, o Merton e o Marcos, né? Eles assinam dessa forma. Eles têm muita influência no Bourdain, e o Bourdain é uma pessoa que não liga para cortes e relações fotográficas muito corretas tecnicamente. Então, se ele tiver que cobrir um olho, ele vai. Se tiver que cortar uma mão, ele vai. E é o que acontece na última imagem que eu tô mostrando pra vocês. Os dedos da Gaga estão cortados. E essa imagem foi exatamente assim pra revista. Eu tomei esse cuidado de procurar imagens com recorte fiel. Tanto que vocês podem ver que o símbolo da Vogue tá bem embaixo. Eu peguei essa imagem direto do site deles. E não tem muito essa preocupação com o enquadramento. E a tia dá muita bronca em vocês por conta do enquadramento, justamente porque eu acredito que muitas vezes é mais por falta de cuidado nessas questões de enquadramento, do acabamento da imagem, do que por uma coisa intencional, como a gente vê aqui no Merton Marcos. A coisa, ela não é feita sem fundamento. Ela tem um propósito, um porquê, e é super intencional. Nesse segundo vídeo eu também trouxe essa dupla maravilhosa, porque eu sou completamente apaixonada no trabalho deles, mas já com uma proposta totalmente diferente. A gente tem um shooting da Adele. A Adele é uma cantora que já tem um ar mais romântico. A proposta foi totalmente pensada para a personalidade dela. Olha como o enfrentamento desse ensaio vai mudar. A elaboração do cenário é tudo pensado para ela. O mood e o humor da cena também mudam. Então, por mais que o Merton Marcos tenha o estilo deles e tudo mais, ele não é uma coisa frágil a ponto deles não poderem mostrar quem é a personalidade que eles estão fotografando, a ponto de não inserir isso para, de repente, destituir do estilo deles. Eu consigo contar aqui uma foto deles, mesmo que não tenha essa assinatura incluída. Olha como a luz muda. Nessa luz, nesse ensaio, já tem uma luz super trabalhada, muito mais que um flash foi usado aqui. Uma sombra dramática, uso de gel, essa ideia de trazer tecidos elaborados e com uma luz que remete bastante à pintura. E apesar da Adele ser essa pessoa mais romântica, eles conseguiram trazer isso na ambientação, nos vestidos, nos tecidos e trabalhar uma luz mais dramática. Então você vê um romântico dramático que ainda assim é sonhador, tem esse ar das flores, da ambientação mais clássica e tudo mais. Então você vê que o drama é presente no Merton Marcos. A gente tem no ensaio da Lady Gaga a parte dramática deixada no look, no cabelo, na roupa, e na Adele, que é a delicadeza em pessoa, com essa Inglaterra toda embutida nela, o drama já caiu nessa questão do tecido encorpado, da luz dramática, do uso de luz e sombra mais acentuado. E uma coisa que você percebe que permanece é esse tom de pele mais pálido que o Merton Marcos usa, né? Em alguns casos, no caso da Adele, mesmo com o uso de gel, isso ainda é muito presente. Tem um gelzinho verde em algumas imagens que vocês podem ver aqui. O próximo shooting eu trouxe a Emily Leibovitz também fotografando a Lady Gaga, porque eu acho interessante a gente pensar como é que esse personagem aparece para cada fotógrafo, para cada projeto. E a Annie Leibovitz é uma fotógrafa bem peculiar, ela não tem uma luz que vai modificar tanto de imagem para imagem. Vocês vão ver em alguns bastidores de shooting dela, é praticamente o mesmo modificador em todo o shooting. E mesmo assim a gente consegue captar a personalidade da pessoa, porque não é só equipamento e luz que interessa. A foto dela é muito mais conceito, ideia, projeto, do que necessariamente luzes mirabolantes e equipamentos super ultra incríveis. Tudo bem, vai, ela usa uma Hassel. Nesse ponto, a gente tem que concordar. Mas não há muita variabilidade na sua imagem, assim, em termos de luz, de composição,
mas ainda assim essa personagem ela é muito característica, ela é muito presente, a gente tem essa ideia de fazer com que ela apareça também nas imagens da Anne. Outra coisa que é interessante saber também, a Annie Leibovitz ela não faz tratamento de imagem. E mesmo assim a gente consegue ver o estilo dela. Então o estilo não mora só no tratamento e acabamento da foto. Mesmo não sendo ela que trata as fotos, a gente consegue ver a Annie presente em todas as imagens. E uma coisa que é interessante aqui, quando eu estava fazendo a pesquisa para fazer esse vídeo, eu encontrei um ensaio do Demachelier, que eu até pensei em trazer, mas não trouxe, que estava acreditado como se fosse da Annie Leibovitz, mas conhecendo o trabalho dela, já tinha percebido que não era. Então é fácil você perceber essas nuances do trabalho de cada um, se você se propõe a conhecer um pouco mais. Então, embora a gente tenha o mesmo objeto fotografado, uma luz única também, como apareceu no Märtyr Marcus, não é uma foto que a gente não consegue distinguir. É fácil perceber que são fotógrafos diferentes, projetos diferentes. Mesmo a Lady Gaga sendo tão icônica, a gente já tem a Annie levando ela para outros ambientes, externo, fazendo esse confronto da Lady Gaga com o público mais comum do dia a dia e ela com esse ícone, com essa roupa que destoa completamente do ambiente, comendo cachorro-quente, né? Por que não? E você vê que o projeto de shooting desse ensaio teve vários ambientes. As fotos que mais nos chamam atenção com certeza são do externo, justamente por ter esse confronto de contraste entre as roupas icônicas e a Lady Gaga e o externo, que praticamente não conversam, né? As pessoas de jeans e a Lady Gaga com uma roupa mega elaborada no meio disso tudo. E para contrastar com tudo isso, eu trouxe uma fotógrafa com um shooting bem mais atual, que é a Emer Summertown, que ela fez um shooting da Billie Eilish, que tá muito em alta agora. Mas foi um chute para Vogue Austrália. E quais são os diferenciais desse chute? Uma proposta completamente mais moderna, com muito movimento, com bastidores aparecendo, o ilhóis do fundo infinito aparecendo, um fundo infinito com uma cara de chroma key, um fundo estampado que mostra a cidade, não necessariamente a Billie Eilish está na cidade. Então é interessante como esse passado, presente e futuro se confundem em uma imagem só. Muita coisa em movimento, como eu já falei, tem até o uso de um pula-pula ali, uma cama elástica, gente. A tia não lembrou o nome dos trem. E essa coisa super em movimento. E outra coisa interessante também é que a Billie Eilish, ela usa essas roupas volumosas, mas diferente da Gaga aqui, isso não estrutura o corpo, não remete essa coisa estátua da Lady Gaga. Já traz uma coisa mais disforme pro grande, faz ela virar uma outra pessoa. É quase como que uma camuflagem que ela usa nas imagens. Em relação à luz, eu não vi muita diferença. Acredito que esse flash tenha sido apenas um em todas as imagens, mas o que mais chama atenção com certeza é o movimento, esse fundo aparente, esse fundo que brinca de parecer real, mas não é, e que fala muito dessa questão de fundos pintados do passado, com a questão moderna dos ilhoses aparentes e do bastidor e o movimento. Enfim, é um ensaio bem interessante, totalmente contrastante com os outros, que já traz a personagem muito presente também. Então, qual que era a ideia de trazer esses shootings diferentes e analisar esses fotógrafos diferentes para vocês? É vocês perceberem como o estilo deles não é frágil e como eles conseguem deixar esses personagens aparecerem e conseguir ao mesmo tempo manter uma identidade no trabalho. Então não é você modificando sua luz, seu tratamento, o estilo das fotos com o cliente que vai perder sua identidade de marca. As coisas não são tão frágeis. É uma construção de uma carreira inteira para ser, de repente, abalado por uma imagem, por um ensaio que respeita essa personagem fotografada. Acho muito importante vocês entenderem que é interessante, sim, você deixar essa outra pessoa aparecer. É respeitoso você entender que o seu ensaio não é só seu. Não é uma disputa de egos, mas também é memória do fotografado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais de estilo próprio, identidade, marca, e perceber que o que faz diferença numa foto é muito mais o conceito, o propósito, a intenção, do que necessariamente luzes mirabolantes. E o conceito, a história, quando feitos com propósito, é muito mais capaz de emocionar e levar uma mensagem adiante do que você pensar sua foto somente pelo equipamento, somente pelo modo inverso, né? Pensar a partir do que você tem, do aparato que você tem. A gente pensa a fotografia ao contrário, a partir da mensagem que você quer passar. Então comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se ficou com alguma dúvida e o que você quer ver nos próximos vídeos. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar a gente também no Instagram, que sempre tem dicas de fotografia diariamente por lá.